Olá, meu nome é Rebeca Menezes, sou médica, residente do segundo ano de endocrinologia e hoje a minha sessão da Sexta Metabólica será sobre tratamento do diabetes tipo 2 com metformina, sulfonilureia, inibidores de DPP-4 e glitazonas. Meu nome é Rebeca, eu sou médica residente do segundo ano de endócrino e hoje eu fiquei para falar um pouco sobre o tratamento farmacológico do DM2 com os fármacos orais metformina, sulfonilureia, as glitazonas e inibidores de DPP-4. Essa vai ser a nossa agenda, então inicialmente eu vou fazer uma breve introdução, depois a gente vai passar pela fisiopatologia do DM2, depois a gente vai falar de todos os fármacos e os seus principais estudos. Então, todos nós sabemos que o DM2 é um grave problema de saúde pública mundial, né? É uma doença de elevada morbimortalidade, principalmente quando a gente está falando de doenças cardiovasculares. Então, quando a gente vê aqui no cenário global, quando a gente projeta de 2020 até 2045, a gente tem quase 4 vezes mais pessoas com diabetes no mundo. No cenário brasileiro, quase cerca de 15 milhões de pessoas vivem com diabetes e a gente vê um dado importante que é 31% desses pacientes ainda sem diagnóstico. O principal tipo de DM é o DM2, cerca de 90 a 95% dos casos. E, como eu havia dito, é uma doença de elevada mortalidade. Então, 4 milhões de mortes por ano. E quando a gente vê o número de indivíduos, quando a gente vê a idade desses indivíduos, a gente vê o quão baixa é a expectativa de vida. Então, 44% dessas mortes foram com indivíduos menores de 60 anos. Levando em consideração esse número de quase 30% de pessoas que não têm o diagnóstico do DM, e levando em consideração também o atraso no diagnóstico, esses pacientes eles vão chegar para a gente já com algumas complicações, né? Então, por isso que é importante, ao diagnóstico, a gente já rastrear as complicações microvasculares. Cerca de um atraso de 4 a 7 anos no diagnóstico, esse paciente ele já vai ter doença renal do diabetes, ou neuropatia, ou uma outra complicação, seja ela microvascular, seja ela macrovascular. Esse paciente, ele também vai ter grande parte obesidade central, dislipidemia, hipertensão arterial, e esses fatos vão fazer com que esse paciente, ele seja um paciente de alto risco cardiovascular. Cerca de 50% já vai ter uma doença arterial coronariana e vai ter uma chance maior de mortalidade quando a gente compara com a população geral. Cerca de 2 a 3 vezes maior a mortalidade nesse público. Além disso, 75% das mortes vão ser por problemas cardiovasculares. Não só problemas cardiovasculares, doença arterial coronariana, mas o próprio diabetes ele é fator de risco para outras comorbidades, como osteoporose. Além do mais, um aumento do risco de fraturas em pacientes que têm osteoporose, hipogonadismo hipogonadotrófico, demências, Alzheimer, câncer, doença hepática metabólica. Então, um controle glicêmico inadequado vai trazer todos esses riscos inerentes ao paciente. E quando a gente fala da consequência do atraso, a gente tem que falar também da consequência desse paciente estar fora da meta glicêmica, da meta da hemoglobina glicada. Quando a gente fala de adultos jovens, rígidos, a gente vai ter essa meta um pouco mais restrita, né? Abaixo ali de 7%. E o aumento cada vez mais dessa hemoglobina glicada, a gente vai ter o risco desse paciente ter mais chance de complicações. Sejam elas microvasculares, né? A doença renal, a retinopatia, a neuropatia, e seja ela quando a gente fala também de doenças macrovasculares, que a gente está falando aí do infarto, AVC, risco de amputação e diminuindo ainda mais a expectativa de vida desse paciente. Agora falando um pouquinho da fisiopatologia do diabetes tipo 2, então o diabetes é uma doença complexa, multifatorial, com fatores genéticos e fatores ambientais que vão estar relacionados nessa fisiopatologia. Então a gente vai ter o paciente que é obeso, que tabagista, etilista, e também fatores, né, sedentarismo, que também vai estar envolvido nessa gênese. O ponto principal do diabetes tipo 2 é a resistência insulínica. A gente vai ter um aumento da gliconeogênese hepática, com aumento dessa produção de glicose, uma resistência
insulínica periférica, quando a gente pensa no músculo que não vai estar captando tanta glicose, e a nível do tecido adiposo, em que eu vou ter o aumento da lipólise e a liberação de ácidos graxos livres na circulação. Então, eu vou criar um ambiente de glicotoxicidade e lipotoxicidade que vão retroalimentar esse ciclo da resistência insulínica. E em relação a essa destruição progressiva da célula beta pancreática, quando o paciente ele chega a ter o diagnóstico de DM2, né, quando ele tem o DM2 expresso clinicamente e ao diagnóstico, essa célula beta ela já vem sofrendo há muito tempo. Então, a fase 1 seria uma fase de resistência insulínica, quando a gente tem tantos fatores genéticos quanto fatores ambientais que vão estar influenciando nessa resistência insulínica, que eu falei anteriormente, a nível do músculo, fígado. Uma fase 2, em que o pâncreas ele vai estar exaustivamente secretando insulina. A gente vai ter uma hiperinsulinemia compensatória a todo esse ciclo de resistência insulínica previamente, que já está sendo intensificada nessa segunda fase. E a gente tem também a questão da lipotoxicidade. Essa lipotoxicidade, os adipócitos, eles vão ter um aumento da lipólise. Esses ácidos graxos livres, eles vão diretamente lá no pâncreas, vão fazer com que a célula beta iniba a secreção de insulina, piorando ainda mais esse ambiente lipotóxico. Além disso, esses ácidos graxos livres, eles vão lá para o fígado, piorando ainda mais aquela resistência insulínica que está acontecendo a nível hepático. E aí a gente vai ter a deposição de gordura no fígado, então a gente vai ter ali a predisposição desse paciente a ter uma doença hepática metabólica, e a gente também vai ter o aumento da formação de partículas de VLDL, aumentando o triglicerídeo e LDL, piorando ali a dislipidemia naquele paciente. Então, todas essas fases, eles vão culminar nessa hiperglicemia crônica, num ambiente em que eu vou ter muita resistência insulínica, e ao diagnóstico, a célula beta-pancreática ela já está falhando cerca de 50%, que já vai ter apoptose, necrose e que não vai estar mais funcionando. Então, o DM2 é uma doença progressiva e muitas vezes a monoterapia, quando essa célula beta ela já está falha, a gente vai tender a falhar no tratamento desse paciente. Outro ponto importante são os hormônios incretínicos, que são responsáveis por cerca de 50% da secreção da insulina pós-prandial. Eles vão ter ação tanto no trato gastrointestinal, ação também no músculo e a nível dos tecidos adiposos. E outra ação importante também vai ser a nível cerebral, lá no núcleo hipotalâmico da fome. No DM2, esses hormônios, eles vão estar diminuídos. Então, eles não vão estar expressando a sua ação, diminuindo, então, o nível de secreção dessa insulina pós-prandial, predispondo aí a alterações glicêmicas. A nível muscular, diminuindo ainda mais a questão da captação de glicose pelo músculo. E quando a gente fala no cérebro, a gente vai ter também uma resistência insulínica cerebral. Por quê? A gente não vai ter diminuição da expressão de receptores de GLP-1 e GIP, e a gente vai ter um cérebro de um paciente que tem diabetes que vai ter uma diminuição da saciedade, um aumento do apetite, contribuindo para a polifagia e contribuindo para esse paciente ter uma obesidade. Então, o octeto de Defronzo, ele simplifica tudo isso que eu venho falando para vocês até agora, né? Essa destruição e essa diminuição da massa da célula beta-pancreática, ela vai estar intimamente ligada com esse ambiente de resistência insulínica, glicotoxicidade, lipotoxicidade, com a diminuição da ação dos hormônios incretínicos, e culminando nesse descontrole glicêmico e fazendo o diabetes tipo 2 manifesto. Entrando agora nas classes terapêuticas que a gente vai falar, só mostrando para vocês uma linha do tempo dessas medicações. Então, as sulfonilureias, elas vieram ali em 1950. A metformina, ela foi aprovada pelo FDA em 95. A pioglitazona foi a partir de 1999. Os inibidores de DPP-4 vieram ali de 2006 para cá. E a partir de 2015, a gente teve uma mudança
no paradigma dessa terapêutica, uma terapêutica voltada mais para desfechos cardiovasculares, renais, tratamento da obesidade, que a gente vem trazendo até hoje, né? Sempre com novas descobertas em relação a análogos de GLP-1, aos duais, GLP-1-GIP e também a inibidores de SGLT2. E agora a gente vai entrar em cada uma dessas drogas, falando do seu mecanismo de ação e também dos principais estudos de cada uma delas. Começando pelas biguanidas, em que o principal fármaco é a metformina. Então, a metformina, ela vem como mecanismo de ação a inibição da gliconeogênese hepática, é a principal ação dela. Então, cerca de 75% da ação da metformina é diminuir a resistência insulínica hepática. Ela também tem uma grande ação no músculo esquelético, aumentando a captação de glicose, mas ela também age a nível pancreático, do adipócito e do intestino. No pâncreas, ela vai aumentar os receptores de GLP-1, diminuindo então essa resistência insulínica a nível pancreático. Nos adipócitos, ela aumenta a lipogênese e diminui a lipólise, ou seja, ela capta ácido graxo livre do sangue, fazendo com que eu tenha um ambiente menos lipotóxico, né? Diminuindo então a resistência insulínica sistêmica. E a nível intestinal, ela vai aumentar a captação de glicose, aumenta a sua utilização, aumenta também a expressão de análogo de GLP-1 e também altera a microbiota, fazendo com que eu tenha bactérias que ajude no trânsito gastrointestinal e ajude também na secreção desses GLP-1. Quando a gente fala do impacto dela na hemoglobina glicada, ela tem um impacto importante, com redução de 1 a 2% na glicada. Ela é uma droga de baixo custo, de fácil acesso, né? Ela é neutra em relação ao peso e tem um baixíssimo risco de hipoglicemia. Quando a gente fala nos sintomas, nos efeitos adversos que ela pode dar, são principalmente os do sistema do trato gastrointestinais, em até 20%. Então, a gente pode, por exemplo, preferir para esse paciente que tem uma menor tolerância à metformina, o uso de formulações prolongadas, né? Em que vai diminuir esse efeito adverso que é do trato gastrointestinal. Raramente ela pode causar acidose lática e a gente também tem o risco de deficiência de B12. Isso porque lá no ilho distal a metformina vai competir pelo sítio de absorção da vitamina. Então, quando o paciente está usando cerca de 4 a 5 anos a vitamina B12, a partir dos 4 a 5 anos de uso, a gente tem que rastrear anualmente essa deficiência de vitamina B12 e a gente vai ter que repor a vitamina. E quando a gente fala do ponto de vista renal, né, os pacientes com DRC, a dose máxima recomendada da metformina é 2 gramas dia. Quando a gente tem um paciente com clearance menor do que 45, eu vou diminuir para até 1 grama dia. E quando o clearance está abaixo de 30, eu vou ter que suspender a droga pelo risco de acidose lática. Entrando aqui nos estudos, o primeiro estudo que eu vou falar para vocês é o UKPDS, que foi o maior estudo que a gente tem na população diabética. Foi um estudo que foi feito em multicêntrico, 23 centros do Reino Unido, que foi seguido ali por ao longo de 10 anos, começou na década de 70. O N foi 5.000 pacientes e os pacientes eles tinham DM2 recém-diagnosticado. E o que eles foram avaliar nesse estudo? Se o controle glicêmico intensivo reduzia complicações do diabetes, qualquer desfecho do diabetes e principalmente complicações microvasculares. Esse estudo, a gente teve o UKPDS 33, que foi esse que comparou a farmacoterapia com sulfonilureia ou insulina com um tratamento convencional, que eles colocaram que a intervenção principal foi a dieta exclusiva. E o UKPDS 34 foi o da metformina. Então, a gente vai falar primeiro do 33. O objetivo clínico era ter uma meta glicêmica mais estrita e rigorosa. E o resultado da hemoglobina glicada média atingida nesse grupo foi 7%. E o que eles viram? Que nesse grupo do tratamento com sulfonilureia ou
com a insulina, a gente teve a redução de qualquer desfecho no diabetes de 12% e a redução em complicações microvasculares de 25%. Além disso, eles também observaram um benefício em diminuição da necessidade de fotocoagulação na retinopatia diabética. Mas esse estudo ele teve algumas limitações, como, por exemplo, não houve redução significativa da mortalidade desses pacientes. E também houve uma tendência à redução de infarto, mas ela não foi significativa. Quando a gente fala do 34, que foi o fármaco principal, né, foi a metformina, os pacientes desse grupo foram pacientes com sobrepeso e obesidade, e DM2 recém-diagnosticado, e a gente viu que a metformina, ela reduziu 32% de qualquer desfecho relacionado ao diabetes, 42% das mortes por diabetes e 36% da mortalidade total. Então foi esse estudo que fundamentou a metformina como primeira escolha durante muitos anos, né, até a chegada aí dos análogos de GLP-1 e SGLT2, que mudaram mais esse cenário, pois tiveram redução de desfechos cardiovasculares maiores, né? Diminuição de internação por insuficiência cardíaca, mas a gente sabe que a metformina até hoje é uma droga muito importante, principalmente pelo baixo custo, fácil acesso. Então, esse estudo, ele foi o primeiro estudo na história a demonstrar um benefício cardiovascular numa droga antidiabética. Por isso, a importância da metformina até hoje. Outro estudo importante, que foi publicado em 2002, foi o DPP. Esse estudo, ele teve como população, uma população com pré-diabetes e o IMC acima de 24. E ele teve como objetivo avaliar tanto a mudança do estilo de vida, quanto o uso de metformina na diminuição da progressão do pré-diabetes para diabetes tipo 2. Então, a gente hoje usa metformina para pré-diabetes, para alguns pacientes específicos, que eu vou falar posteriormente, por causa desse estudo. Então, a metformina, na dose de 850 mg VO 2 vezes ao dia, reduziu 31% na incidência de DM2 nesses pacientes com pré-diabetes. E o estilo de vida, para a gente ver a importância de manter um estilo de vida saudável, ter uma perda de peso de pelo menos 7% e 150 minutos de exercício semanal, reduziu quase o dobro em relação ao uso da farmacoterapia. Então, por isso a importância da modificação do estilo de vida nesses pacientes com pré-diabetes. E o DPPOS foi um estudo a longo prazo, 15 anos depois do início, né, do DPP, em que eles viram que, de fato, a metformina sustentou essa diminuição na progressão para o pré-diabetes, tanto a metformina quanto o estilo de vida. Houve uma redução cumulativa no ano 15, em menos 27% da progressão para o diabetes tipo 2, e na metformina, menos 18%. E também foi nesses dois estudos que eles avaliaram qual população se beneficiaria mais ainda do uso dessa metformina para o pré-diabetes, que foram pacientes com DMG, mulheres com DMG, obesidade importante acima de 35, o IMC, e adultos jovens. Mudando agora para outra classe, né, que é a classe da sulfonilureia, são os secretagogos. Eles têm como o mecanismo principal a ação diretamente na célula beta. Então, ele precisa de uma célula beta funcionante para que haja secreção de insulina. Ele age num receptor dos canais de sódio de potássio ATPase, fazendo o influxo de cálcio para dentro da célula beta com a liberação da insulina pré-formada. Então, uma célula beta exausta, talvez a sulfonilureia não vai conseguir fazer o seu efeito, né? Uma vez que ela não vai aumentar, estimular a produção, ela vai estimular a secreção. Ou seja, a insulina ela tem que estar formada, ela tem que ter uma célula beta funcionante. O impacto na glicada também é um impacto grande, né, de 1 a 2%. Tem um rápido declínio na glicemia de jejum. É uma medicação de baixo custo, né, tem um alto potencial inicial aí de estar reduzindo glicada, glicemia de jejum. Mas a parte negativa dessa droga
principalmente quando a gente fala das primeiras gerações, primeira e segunda geração, né, como por exemplo a glibenclamida, é a hipoglicemia, o alto risco que os pacientes podem ter com a hipoglicemia. Também elas podem gerar ganho de peso. A medicação, que na realidade é a medicação de indicação por menor risco de hipoglicemia, maior tolerabilidade e maior segurança, é a gliclazida. O estudo da sulfonilureia, né, que foi com a gliclazida, o principal estudo foi o ADVANCE, que foi um estudo publicado em 2008, um ensaio clínico multicêntrico randomizado, que avaliou o controle glicêmico intensivo da gliclazida MR, se essa gliclazida ela reduziria os eventos microvasculares e macrovasculares, comparado a um tratamento convencional. Esse tratamento convencional era conforme as diretrizes locais e não mantendo uma meta glicêmica tão intensiva, era uma meta glicêmica menos rigorosa. O desfecho primário, ele era um desfecho composto, com eventos macrovasculares maiores e microvasculares, né? Principalmente os microvasculares, retinopatia e neuropatia. E como resultado, a gente teve um bom controle glicêmico, né? O controle glicêmico que eles estavam querendo foi alcançado, com uma diferença média aí de 0,7% na glicada. E os resultados principais, eles conseguiram reduzir 10% do desfecho primário combinado, mas o grande benefício, né, global do estudo foi na nefropatia diabética, em que teve ali a redução de 21%. Falando agora das glitazonas, né, o principal fármaco representado da glitazona é a pioglitazona. Então, ela tem como mecanismo de ação ser agonista do receptor PPAR-gama. Esse receptor ele vai estar presente a nível muscular, dos adipócitos e hepático. No músculo, ele vai aumentar os receptores GLUT1 e 4, fazendo com que haja o aumento da captação de glicose pelo músculo. A nível do fígado, ele vai fazer a diminuição da gliconeogênese hepática. E quando a gente fala do adipócito, ele vai ter uma diminuição da lipólise, né? E um aumento da formação de tecido adiposo subcutâneo. Isso porque ele vai pegar os ácidos graxos livres do sangue e ele vai formar tecido adiposo, principalmente subcutâneo. Isso é um ponto negativo da droga, uma vez que a gente vai ter o ganho de peso, né? Um aumento da gordura subcutânea. É um fármaco que a gente tem uma redução de glicada importante, chega aí a 1,5%, mas ela tem uma ação lenta, então a gente tem que esperar ali por volta de 12 semanas para a gente ter esse efeito pleno, uma vez que o efeito das glitazonas, a ação delas são nos receptores intranucleares, então esse efeito ele vai ser retardado, então demora aí cerca de 12 semanas para ter esse efeito anti-hiperglicêmico. É uma medicação segura, né? De durabilidade de efeito, não causa hipoglicemia, tem melhora do triglicerídeo, melhora do HDL. E a gente vai ver posteriormente que ele teve uma proteção cardiovascular através do estudo AIRES. O contra, né, os efeitos colaterais dele é a retenção hídrica e edema. Então essa droga ela não é segura em quem tem insuficiência cardíaca grave. O ganho de peso com aumento da gordura subcutânea e em um subgrupo do principal estudo foi visto que em mulheres elas tiveram maior risco de fraturas distais. Então talvez não seja tão interessante numa paciente com osteoporose, principalmente com alto risco de fratura. E aí a gente vai mudar um pouco esse foco dos estudos. Até então, o estudo WILK-PDS e o ADVANCE foram estudos que focaram no controle glicêmico intensivo. Agora, a gente vai ver uma nova era, né, de estudos que foi surgido a partir da pioglitazona, que foram ensaios de desfecho cardiovascular, que avaliaram eventos cardiovasculares maiores, MACE, e avaliaram redução de internação por insuficiência cardíaca. Então, o estudo PROACTIVE, que foi o primeiro estudo da pioglitazona, avaliou o impacto da droga na redução de eventos cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular. O desfecho primário foi um desfecho
amplo, né, incluindo diminuição de mortalidade, IAM, AVC, amputação, revascularização, mas esse composto amplo ele não foi atingido, né, ele não foi significativo. Mas quando a gente passa para o desfecho secundário principal, que foi MACE, né, redução ali de eventos cardiovasculares maiores, teve uma redução de risco relativo de 16% nesses eventos. Então, a gente teve uma menor incidência de infarto, AVC e morte por todas as causas no grupo da pioglitazona. Mais uma coisa importante do estudo foi justamente essa maior incidência de insuficiência cardíaca nos pacientes. Quando a gente fala do estudo AIRES, com estudos de 2016, foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, com 3.000 pacientes, e avaliaram pacientes que já tinham AVC isquêmico ou um AIT recente, mas sem diabetes, para comparar se essa pioglitazona ela reduzia, né, desfechos cardiovasculares e também reduzia a progressão para o diabetes tipo 2. Esses pacientes também, o critério que eles colocaram para avaliar foi a de resistência insulínica, com o ROMA-IR acima de 3. Então, a gente viu que o resultado desse estudo teve uma redução no grupo da pioglitazona de 24% do risco de AVC e IAM recorrente e a diminuição de 52% na incidência do diabetes, mostrando aí que a pioglitazona é uma droga também que poderia ser usada ali, talvez, num contexto de pré-diabetes. Falando agora da classe dos inibidores de DPP-4, né, que é representada aí pelas gliptinas, a ação dela é na enzima que degrada o GLP-1 e o GIP. Então, a gente vai ter uma inibição dessa enzima e a gente vai ter o aumento desses hormônios incretínicos, estimulando aí a secreção de insulina e inibindo a secreção do glucagon. E através desse mecanismo, a gente vai ter a redução da glicemia. Ela tem uma redução um tanto quanto modesta quando a gente compara com as outras drogas, né? Para redução de glicada, cerca de 0,75%. Tem um foco importante na glicemia pós-prandial, uma vez que a gente já falou anteriormente que esses hormônios incretínicos, eles são responsáveis por pelo menos 50% da secreção de insulina pós-prandial, né? Glicose dependente. Em relação às coisas positivas dessa droga, elas são neutras em relação ao peso, não tem risco de hipoglicemia, então é uma droga segura ali, em um perfil de grande tolerabilidade quando a gente está falando de idosos. O contra dessa droga ainda é um custo que ainda é de moderado a alto. E como a gente vai ver nos estudos das drogas, foi neutro quanto a desfecho cardiovascular. Nem diminuiu, também não aumentou em relação ao placebo. Em relação à excreção, né, a única que não tem excreção renal é a linagliptina, que tem excreção biliar, e é a única que não precisa de ajuste para função renal. As outras, né, Cita, Vilda, Saxa e Alo, elas vão precisar de ajuste na doença renal crônica. Aqui, só para exemplificar, que a Alo, a Cita, Vilda e a Saxa, a partir do estágio 3A do DRC, eu vou ter que ajustar a dose. A linagliptina eu posso usar em qualquer fase de estágio do DRC. E a evogliptina, a gente suspende quando o clearance está abaixo de 15. Falando agora um pouco dos estudos, né, que foram os estudos para avaliar esses desfechos cardiovasculares, né, nos inibidores de DPP-4. O SAVOR foi o estudo da saxagliptina. A população foram pacientes que tinham já uma doença cardiovascular estabelecida, eram de alto risco cardiovascular, pacientes diabéticos, em que, quando a gente foi avaliar desfecho cardiovascular maior, MACE, foi neutro, né? Não teve inferioridade demonstrada em relação ao placebo. Um efeito marcante, um achado marcante, foi o aumento das hospitalizações por insuficiência cardíaca, cerca de 27%, né? Um aumento de 27% nessas hospitalizações. O Examine, que foi o da alogliptina, a gente teve uma população de DM2 com síndrome coronariana aguda recente, que também teve um desfecho para o MACE neutro em relação ao placebo.
Nesse estudo, eles viram uma tendência ao aumento de insuficiência cardíaca, mas não teve significância estatística. Quando a gente vê aqui, né, no SAVO, as curvas de Kaplan-Meier, a gente vê que, de fato, a saxagliptina ela não reduziu desfechos cardiovasculares em relação ao placebo. O principal achado, realmente, desse estudo foi a questão das hospitalizações por insuficiência cardíaca. E como foi o primeiro estudo em relação às gliptinas, todo mundo ficou com receio. Será que é um efeito de classe, essa questão da insuficiência cardíaca? O Examine, que foi da alogliptina, também, quando a gente vê a curva de Kaplan-Meier, a gente não vê diferença em relação ao placebo, ele foi neutro em relação a desfecho cardiovascular e não apresentou inferioridade. O TECOS e a carmelina, né? O TECOS foi da sitagliptina, em que também eram pacientes, foi uma grande população, né? Todos esses estudos foram com grandes populações, com doença cardiovascular estabelecida, que também foi neutro. Mas o estudo TECOS foi importante porque ele foi através desse estudo que foi visto que a preocupação de que IC era um efeito de classe dos inibidores de DPP-4 caiu por terra, né? Porque no TECOS eles realmente não viram esse aumento de insuficiência cardíaca nos pacientes. No carmelina, que foi da linagliptina, foram pacientes que, além de alto risco cardiovascular, eles também tinham DRC de moderada a avançado. Foi neutro também, mas como eles tiveram essa população com DRC, eles viram esse desfecho renal, né, que teve uma segurança renal preservada, uma menor progressão da albuminúria, ou seja, uma menor progressão do dano renal. Quando a gente vê aqui também o estudo e o gráfico, né, a curva de Kaplan-Meier, a gente vê que não houve inferioridade em relação ao placebo nos eventos cardiovasculares maiores. E o dado importantíssimo foi porque não houve aumentação, não houve aumento de internação por insuficiência cardíaca. O carmelina, que foi o da lina, né? Também a gente vê que o desfecho cardiovascular primário, MACE, não teve inferioridade cardiovascular em relação ao placebo. O desfecho composto renal também não houve diferença em relação ao placebo, mostrando que essa droga ela não aumenta risco de eventos renais, né? De piora da DRC. Teve um outro estudo, que foi o estudo que comparou a evogliptina com a linagliptina, que ele não foi um CVOT, ou seja, ele não foi um estudo que avaliou MACE. Na realidade, ele veio para avaliar se a evogliptina não seria inferior à linagliptina no controle glicêmico. Então, demonstrou que, de fato, tem uma eficácia. A evogliptina, ela não demonstrou inferioridade glicêmica em relação à linagliptina. Teve uma frequência muito boa e muito baixa de hipoglicemia com boa tolerabilidade. Ou seja, uma droga que também é segura, né, quando a gente fala aí na redução de glicemia, redução de glicado. Mas que não tem... a gente não pode dizer que ela tem melhor ou inferioridade em relação a desfechos cardiovasculares. Aqui é só uma tabela sintetizando tudo o que eu venho falando até agora, né, desses principais estudos que abriram a era do CVOT, né, que avaliaram desfechos maiores cardiovasculares. Então, a gente vê aí que, realmente, dos inibidores de DPP-4, nenhum tiveram segurança cardiovascular aumentada ou diminuída, foram neutras, né? E a pioglitazona, através do Proactive, a gente viu que teve realmente uma diminuição de 16% no risco relativo de MACE. E um ponto importante da lina foi a questão de ser segura na DRC. E aqui também, só sintetizando, a importância da gente saber essa evolução, né, dos estudos e o que os estudos procuram, porque hoje a gente está na era, né, de drogas que vão melhorar desfechos cardiovasculares renais e vai melhorar
perda de peso, né? Tratar a obesidade. E só para saber que para a gente chegar ao que a gente está hoje, vários estudos importantes anteriormente foram feitos para que a gente entenda a importância no controle da glicada, a importância na prevenção do pré-diabetes, né, e na diminuição desses desfechos. Então, os estudos UKPDS, Advance e o ACCORD, que foi um estudo anterior a todos esses, que ele via principalmente o controle intensivo glicêmico, se aquilo ali teria impacto em alguma complicação ou desfecho em relação ao diabetes. Depois a gente veio o DPP e o DPP-OS, que foi para prevenção da doença, prevenção do pré-diabetes. E depois a gente veio a era dos CVOTs, né, com Proactive, Savor, né, e os outros estudos dos inibidores de DPP-4, que aí a gente já viu o foco da transição do controle glicêmico, né, não só o controle glicêmico é importante, mas também avaliar se essas terapias elas não causam danos macrovasculares, né, no paciente. E para concluir, só a gente falar, então, que essas drogas, elas ainda são importantes, elas ainda cabem dentro do cenário hoje de GLP-1, né, de análogos de GLP-1, análogos duais, uma vez que são drogas de fácil acesso para a população, principalmente quando a gente fala na população que a gente vê aqui no nosso ambulatório do SUS, né, eles continuam tendo papel importante, até porque manter esse paciente com a glicada dentro da meta é um ponto importante para o nosso tratamento, né, diminui risco de complicações, tanto microvasculares quanto macrovasculares, mas a gente também tá com um novo paradigma terapêutico, é uma nova era, né, em que a gente tem o advento dos agonistas de GLP-1, GIP e os duais e inibidores de SGLT2, em que modificou profundamente a terapêutica do DM, tanto é que hoje, nas grandes diretrizes, né, também nossa diretriz brasileira, a gente vai ter que ficar com foco ampliado para desfecho cardiovascular, desfecho renal e controle no peso antes de instituir, né, de escolher a sua terapia antidiabética para o paciente. Essas foram as minhas referências. Obrigada.